Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos corrigir a atividade onde nós começamos a falar sobre potência elétrica e consumo de energia elétrica. É muito importante que aqui nós tenhamos muita atenção, porque aqui nós trabalhamos com cálculos, com fórmulas e com expressões. Então eu preciso que vocês tenham muita atenção às correções, às atividades práticas, para que a gente possa realmente construir todo o nosso conhecimento de uma forma bem sólida e vocês consigam resolver situações, problemas que eu trarei ao longo desse nosso ciclo de aprendizagem. Então vamos lá. Atividade sobre potência elétrica e o consumo de energia elétrica. Então vamos lá, questão 1. Um chuveiro elétrico de uma residência, ele possui uma potência elétrica equivalente a 7.000 watts. Sabendo que nessa casa moram 4 pessoas e que cada uma toma 2 banhos diários de 10 minutos, determine o consumo de energia elétrica mensal em kWh correspondente ao chuveiro. Então aqui eu vou calcular o consumo de energia elétrica em kWh referente ao chuveiro. Lembrando que o valor que a gente paga na nossa conta de luz é referente à soma de todo do consumo mensal, de todos os equipamentos que a gente tem em casa. Então, quanto mais equipamentos você tem em casa e mais tempo ele fica ligado, maior vai ser o valor que você vai pagar. Lembrando que quando a gente fala do valor que nós pagamos mensalmente em relação ao consumo de energia elétrica, a gente considera 3 fatores. Vocês jamais podem esquecer. Nós consideramos 3 fatores. Primeiro fator, a gente considera a potência de cada equipamento, que é a quantidade de energia que ele vai acabar precisando por segundo para poder funcionar. Nós vamos precisar também do tempo que esse equipamento vai ficar ligado, e a gente sempre tem que apresentar esse valor em horas, porque a gente vai calcular e vai ter um consumo em quilowatt-hora. Então eu preciso desse valor em horas, e quando a gente quer saber o valor, a gente precisa saber qual é a tarifa cobrada no nosso estado, porque cada estado vai ter a sua companhia de energia elétrica que vai fazer o abastecimento e a manutenção, e cada companhia vai ter um valor que vai ser cobrado por cada quilowatt-hora consumido. Então, por isso que a gente não pode comparar a nossa conta com a de outros estados, porque cada estado vai ter a sua tarifa e vai ter fatores que vão colaborar para que esse valor seja calculado. Então, aqui a gente tem que encontrar, como aqui eu quero só o consumo, eu não quero o valor a pagar, aqui eu vou precisar apenas da potência e do tempo de uso em horas. Então, a primeira coisa aqui, como eu já tenho a potência do chuveiro, que eu tenho aqui, que é 7.000 watts, eu vou calcular qual é o tempo mensal que esse chuveiro fica ligado. Então, olha só, eu coloquei aqui bem explicadinho para vocês entenderem. Então, a gente tem que o chuveiro ele vai ficar ligado por um tempo de. Essa casa tem 4 pessoas. Então, eu vou colocar aqui o 4, que é referente a 4 pessoas. Cada pessoa toma 2 banhos diários. Então, 4 vezes 2. E cada banho diário leva um tempo de 10 minutos. Então, eu vou colocar 4, porque eu tenho 4 pessoas nessa residência. Vezes 2, porque cada pessoa toma 2 banhos diários. Vezes 10, porque cada banho dura 10 minutos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 10, 80 minutos. Então, por dia, eu tenho aí que o chuveiro fica ligado no total de 80 minutos por dia. Só que eu quero esse valor mensal e eu preciso desse dado não em minutos, mas em horas. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou saber é se em um dia eu gasto 80 minutos, quanto eu vou gastar em 30 dias. Primeira coisa que a gente observa aqui, fala um mês. Se eu não especificar para vocês que é o mês de fevereiro, que tem 28 dias, ou eu não especificar que é o mês que tem 31 dias, como o mês de março, vocês sempre vão considerar que o mês tem 30 dias. Então, se eu não especificar quantos dias, você sempre vai considerar 30 dias. Ok. Então, a gente tem aqui, a gente vai usar a regrinha de 3. Quem não gosta, quem não sabe, revisa como que a gente usa a regrinha de 3. Então, eu tenho que em um dia
eu gasto 80 minutos no chuveiro. Então, em 30 dias, quanto que eu vou gastar, que é o meu X? Então, a gente faz a regrinha de 3. Uma vez X, X. 30 vezes 8, 30 vezes 80, 2.400 minutos por mês. Então, por mês, eu vou gastar 2.400 minutos. Só que agora, eu preciso converter esse valor em horas, porque eu preciso do tempo em horas. Então, eu coloco aqui. Para calcular a energia, o tempo precisa estar em horas. Logo, eu vou converter minutos em horas. Qual é a relação que eu uso? Que 60 minutos equivale a 1 hora. Logo, 2.400 minutos equivalem a quantas horas? Eu faço regrinha de 3. 60 vezes x, 60x. 1 vezes 2.400, 2.400. X vai ser igual a 2.400 dividido por 60. X vai ser igual a 40 horas mensal. Então, ao longo do mês, quando a gente soma o gasto, o tempo que essas 4 pessoas usam durante o mês, a gente tem que o valor que esse chuveiro fica ligado durante o mês é 40 horas. Ok. Para a gente usar, eu usei uma fórmula aqui que a gente precisa transformar a potência de watts para kilowatts. Como que eu faço isso? Eu vou dividir por 1.000. Então, eu sei que 1.000 watts equivale a 1 kilowatt. Como a potência do chuveiro que aparece aqui na questão é de 7.000 watts, eu quero saber quanto que esse valor equivale em kilowatts. Então, eu vou fazer bem simples, ó. 1.000 vezes x, 1.000x. 1 vezes 7.000, 7.000. X vai ser igual a 7.000 dividido por 1.000. Então, x vai ser igual a 7 kilowatts. Como que eu faço o cálculo agora? É só multiplicar a potência em kilowatts vezes o tempo em horas. Então, eu tenho que o consumo de energia elétrica é igual a 7 kW vezes 40 horas. Você multiplicando 7 vezes 40 vai dar um valor de 280 kWh para o chuveiro. Então, o consumo de um chuveiro que tem uma potência de 7.000 watts ou 7 kW e fica 48 horas mensais ligadas, o consumo dele em quilowatt-hora vai ser de 280. Certinho? Questão 2. Eletrodomésticos mais econômicos é uma alternativa para diminuir o valor da conta de energia elétrica. Além dessa atitude, quais outras podem ser tomadas para reduzir o valor da conta de energia? Então, além de você, na hora da sua compra, pesquisar e optar por eletrodomésticos que conseguem fazer o mesmo trabalho com maior economia, o que mais que eu posso fazer na minha casa para que a minha conta de luz venha com valor menor? Eu coloquei aqui várias estratégias, mas vocês também vão colocar o que vocês já fazem em casa e o que vocês acreditam que vá ter um efeito. Eu coloquei aqui várias, mas se a que você colocou for válida e não tiver aqui, não tem problema, não precisa alterar a sua resposta. Então, o meu gabarito ficou assim. Dentre as estratégias que podem ser colocadas em prática, visando a redução do valor da conta de energia elétrica, podemos citar: primeira, manter os eletrodomésticos que não estiverem sendo utilizados fora da tomada. Então, se você não está utilizando a televisão, se você não está usando o computador, se você não está utilizando o micro-ondas, tire da tomada. Porque quando você deixa na tomada, acaba sim tendo um consumo de energia elétrica. Porque vocês já viram que a televisão, o micro-ondas, eles têm dispositivos, algumas regiões que têm sinais luminosos, que aí você vê que está na tomada porque pisca, aquilo ali está consumindo energia elétrica. Então, não faz sentido você manter algo que você não está utilizando na tomada. Aí você fala: professora, mas deve consumir tão pouquinha energia? Não é a mesma coisa do que se a televisão tivesse ligada. Mas se você pensar todo dia ela ficar algumas horas desse jeito, ou o dia todo desse jeito, durante um mês, você pegar aí os 12 meses do ano, vai sim fazer uma diferença. Então, pense no seu bolso e pense também na questão do meio ambiente. Se você não está utilizando, fora da tomada. 2. Manter as lâmpadas ligadas apenas quando necessário e optar por modelos mais eficientes, como as lâmpadas de LED.
Então, as lâmpadas que nós temos na nossa casa também tem que ser uma preocupação. A gente sempre deve priorizar por lâmpadas mais eficientes, como a lâmpada de LED, e nunca deixar uma lâmpada ligada em um ambiente que não tem essa necessidade, num ambiente que não tem ninguém. Próxima. Reduzir o tempo nos banhos quentes e optar por banhos frios nos meses mais calorosos do ano, o que também irá gerar uma diminuição no gasto mensal de água. O chuveiro é o grande vilão da nossa conta de luz. Então a gente sempre tem que tentar tomar banhos mais rápidos, principalmente se for um banho na água quente. E essa medida, além de ter um grande impacto na sua conta de luz, também te ajuda na sua conta de água. Então você vai ganhar de duas formas. Diminuir o tempo de uso de equipamentos que são conhecidos pelo grande consumo de energia elétrica, como o ar-condicionado, o ferro elétrico e o chuveiro, por exemplo. Então você já aprendeu ao longo desse nosso estudo sobre circuitos, quais são os dispositivos que mais consomem, que esses três aqui são um dos principais vilões: chuveiro elétrico, ar-condicionado e o ferro elétrico. Então é sempre bom vocês buscarem formas de utilizar o mínimo possível desses dispositivos. Então, o ferro elétrico, se você for utilizar, junte o máximo de roupa possível para você passar uma boa quantidade de uma só vez e evitar ficar ligando ferro 2, 3 vezes em uma semana. Roupas que não tenha necessidade de passar, evite passar. Ar-condicionado, só utilizar realmente quando necessário e manter o cômodo fechado para que você possa fazer essa refrigeração com eficiência e até mesmo desligar depois. E o chuveiro você já sabe, quanto mais rápidos e com menor temperatura forem os banhos, melhor para o seu bolso e também para a saúde da pele, porque banhos quentes com muita frequência acabam que também não fazem muito bem para a nossa pele. Desligar a chave geral da residência quando for viajar. Então, quando você viajar, você pode sim desligar a chave geral. Você também tem o direito de ligar na sua companhia de energia elétrica e pedir a interrupção da oferta de energia elétrica. Por exemplo, você vai viajar e vai ficar um mês fora e você esvaziou a sua geladeira, então não vai ficar nada que possa estragar e você vai ficar um mês fora. Você pode sim ligar na companhia de energia elétrica e solicitar a suspensão da oferta de energia por esse tempo, que é uma coisa muito boa, pensando no bolso e pensando na questão da sustentabilidade. Então, você vai pagar para o fornecimento de uma coisa que você não está utilizando, não faz sentido. Isso pode ser feito tanto para a água, tanto para a energia elétrica e tanto para o fornecimento de internet. Tem pessoas que ficam, por exemplo, uma semana, 15 dias fora de casa e não solicitam a suspensão da oferta da internet. Então, você vai pagar por uma coisa que você não utilizou. Porque depois que você voltar, que alguém te falar que você pode fazer isso, não adianta você querer justificar com a sua fornecedora de internet, porque a internet foi fornecida. Se você não usou, o problema é seu. Agora, se você avisou antes que você quer que suspenda, aí você não é obrigado a pagar por algo que você não consumiu. Então, se você ficar uma semana que seja, já compensa, porque é uma semana que você vai economizar de um produto que você acabou não consumindo. E por último, substituir equipamentos antigos por modelos mais eficientes e com selo do Procel, que é o Programa Nacional de Conservação da Energia Elétrica. Então, logicamente que nem todo mundo consegue trocar todos os equipamentos eletrodomésticos em casa por representantes mais novos e mais modernos. Mas sempre que você precisar e você tiver a oportunidade de fazer a troca, sempre procurar equipamentos mais modernos e que consumam menos energia possível, oferecendo um trabalho de qualidade. E aí vocês podem, para ajudar vocês nessa pesquisa, é importante que vocês observem se o dispositivo que você pensa em comprar tem o selo do Procel, que é aquele selo do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que classifica os equipamentos de acordo com a eficiência energética, ou seja, classifica A, B, C, D, por aí vai. Então, quanto mais acima for a letra daquele dispositivo, quer dizer que maior é a sua eficiência. Então, para o nosso bolso é muito bom.
Nem todos os equipamentos têm esse selo do Procel. Então, vocês têm que ficar atentos aos que têm e, se você for comparar dois que têm, olhar a classificação deles. A gente não pode ser tão limitado de se preocupar apenas com a questão de estética, com o tamanho, porque é um equipamento que vai ser utilizado por muito tempo, principalmente se for uma geladeira, por exemplo, que fica ligada 24 horas. Então, a gente tem que pensar no nosso bolso e pensar que essa energia elétrica, a gente tem muita coisa envolvida para ela chegar até nós. Então, a gente precisa consumir com responsabilidade. E para terminar, a questão 3, que vai trazer o mesmo cálculo da questão 1, só que aqui a gente tem o valor da tarifa que é dada, e aqui eu vou usar a fórmula que estava expressa na atividade de vocês, que é uma fórmula que acaba sendo mais fácil, porque nela não preciso converter watts em quilowatts, porque como ela divide por 1000, aí você não precisa ter essa preocupação. Eu acredito que vai facilitar para vocês, porque tem muitos estudantes que esquecem de converter e erram a questão porque colocam a potência em watts. Então, eu acredito que essa fórmula vai utilizar. Mas quem quiser utilizar seguindo o raciocínio da questão 1, o importante é a resposta estar certa e você trabalhar com a metodologia que você se sinta mais à vontade. Então, vamos lá. Questão 3. A tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos e as suas quantidades em uma residência com 5 pessoas, e a potência elétrica de cada equipamento e o tempo mensal de funcionamento em horas. Então, eu tenho aqui 5 itens que estão presentes na maioria das residências e eu tenho a quantidade de cada um, a potência e o tempo mensal, que são informações que eu necessito para calcular o consumo de energia elétrica. Então, o chuveiro, eu tenho um chuveiro com a potência de 6.500 watts e o tempo mensal dele de uso em horas são 28 horas. Então, aqui ó, a gente já tem a facilidade que eu já tenho o valor mensal em horas. Eu não preciso me preocupar com conversão, nem com raciocínio aqui. Eu tenho o ferro elétrico com a quantidade de 1, com a potência de 1.300 watts e fica ligado no mês por 11 horas. Eu tenho a geladeira, uma unidade, com a potência de 700 watts e ela fica ligada a 702 horas mensais. Depois eu tenho as lâmpadas, eu tenho 8 lâmpadas, cada uma com a potência de 70 watts e elas ficam ligadas cada uma por 115 horas. Depois, por último, eu tenho a TV, onde eu tenho 2 televisões, cada uma com a potência de 120 watts e fica ligada no mês por 25 horas. E aí, a diferença dessa questão para a questão 1 é porque essa aqui eu quero saber o consumo e o valor que eu vou pagar. E para que eu possa fazer esse cálculo, eu vou precisar da tarifa cobrada pela companhia de energia do lugar onde eu moro, do estado onde eu moro. Então, eu tenho aqui, supondo que a companhia de energia elétrica cobre 78 centavos por cada quilowatt-hora consumido, eu quero que você determine o custo mensal de energia elétrica referente ao uso do chuveiro. Então, aqui eu quero saber quanto que eu vou pagar referente ao uso do chuveiro. Vamos calcular? Então, a primeira coisa eu tenho que saber qual é a potência do chuveiro e qual é o ΔT de chuveiro em horas. Nesse caso aqui, eu não usei aquela fórmula. Me confundi, eu não usei a fórmula, eu utilizei a outra formulazinha, que é essa aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que saber, qual é a potência do chuveiro? 6.500 watts. Mas eu vou converter de watts para quilowatts. Como que eu faço isso? Divido por 1.000. Então, a potência em quilowatts vai ser igual a 6.500 sobre 1.000, que vai ser igual a 6,5 kW. Qual é o ΔT para o uso do chuveiro? 28 horas. Já está em horas, não preciso mexer. ΔT igual a 28 horas. Agora é só jogar nessa fórmula aqui, ó, que é a mesma coisa da outra, só que ela é mais simplificada. Então, o consumo de energia elétrica é igual a potência em quilowatts vezes o ΔT em horas. Então, consumo de energia elétrica vai ser igual a 6,5 kW, que é a potência, vezes 28 horas. Multiplicando, eu vou ter o valor de 182 kWh. Esse aqui é o valor referente ao consumo de energia elétrica.
E como que eu faço para saber quanto eu vou pagar? Muito fácil. É só você multiplicar esse valor pela tarifa, que é 0,78 centavos. Multiplicando, eu tenho que, referente ao uso do chuveiro nessa residência, eu vou ter um gasto de R$ 141,96. E esse raciocínio que eu usei aqui, a gente vai fazer todas as outras questões desse item aqui. Então, vamos lá. Letra B. Eu quero saber qual é o consumo mensal de energia elétrica referente ao uso de lâmpadas. E aqui eu tenho que ter o cuidado porque eu tenho 8 lâmpadas. Então, o cálculo é um pouquinho diferente. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber qual é a potência e qual é o ΔT da lâmpada, de cada lâmpada. Então, a potência da lâmpada é 70 watts. Para converter em kilowatt, eu vou dividir por 1000. 70 sobre 1000, 0,07 kW. O ΔT que tem lá na tabelinha é 115 horas e como está em horas eu não preciso mexer. Agora é só jogar na fórmula. Consumo de energia elétrica é igual a potência em quilowatts vezes o ΔT em horas. Então, o consumo de energia elétrica é igual a 0,07 kW, que é a potência, vezes 115 horas. E o diferencial dessa questão aqui, porque como eu tenho 8 lâmpadas, eu vou multiplicar esse valor por 8. Então, vai ficar 0,07 vezes 115 vezes 8, que vai ser igual, o consumo dessas 8 lâmpadas será igual a 64,4 kW. E agora, como é que eu faço para saber o valor que eu vou pagar referente ao uso dessas lâmpadas? Multiplica pela tarifa, que é a mesma, é o mesmo valor, 0,78 centavos. Então, você multiplica 64,4 vezes 0,78, que vai ser igual a R$ 50,23. Ok? E na letra C, eu quero o consumo mensal de energia elétrica total para essa residência. Então, aqui a gente tem que somar, calcular todos os valores pagos para cada item e depois somar tudo e chegar num valor final. Professor, eu preciso calcular para o chuveiro e para o ferro elétrico de novo? Não. Se você já calculou, não precisa calcular. A gente vai calcular agora para os que estão faltando, que é a geladeira, o ferro elétrico e a televisão. A gente já calculou do chuveiro e já calculou também das lâmpadas. Então, falta só esses outros 3. Então, eu já coloquei aqui, ó, que o chuveiro elétrico é R$ 141,96 e as 8 lâmpadas somam um valor de R$ 50,23. Agora, a gente vai calcular para o ferro elétrico, para a geladeira e para a televisão. Então, vamos lá. Ferro elétrico. A potência do ferro elétrico lá na tabelinha é 1.300 watts. Convertendo para quilowatts, você vai dividir por 1000. 1.300 sobre 1000, 1,3 kW. ΔT, 11 horas, não preciso mexer. Agora é só calcular. Ó. Consumo de energia elétrica é igual a potência em quilowatts vezes o ΔT em horas. Vai ser igual a 1,3 kW vezes 11 horas. Vai ser igual a 14,3 kW. Agora eu vou pegar esse valor e novamente multiplicar pela tarifa que é apresentada, que é 0,78 centavos. Professora, todos os cálculos que eu fizer de agora em diante, vai ser sempre esse valor, 0,78 centavos? Não. Cada questão eu vou te dar um valor da tarifa. Então, por exemplo, na próxima questão eu posso te dar uma tarifa com valor maior ou menor do que esse. Então, você não pode sempre usar essa, tem que mudar. Tá bom? Então, você vai multiplicar aqui o consumo, que é de 14,3 kWh, vezes 0,78 centavos, que vai me dar um valor de R$ 11,15. Geladeira, um dos grandes consumidores de energia elétrica também, porque apesar dela não ter uma potência tão elevada, não chega perto da potência do chuveiro, por ela ficar ligada 24 horas, acaba que ela influencia demais no consumo de energia elétrica. Então, qual é a potência da geladeira? 700 watts. Convertendo em kilowatts, divide por 1000, 0,7. Qual é o ΔT? Qual é o tempo que ela fica ligada durante o mês? 702 horas. Já tem os dois valores que eu preciso. Joga na fórmula.
Consumo de energia elétrica é igual a potência vezes o ΔT. 0,7 kW vezes 702 horas, que vai ser igual a 491,4 kWh. Multiplicando pela tarifa que é dada na questão e que é de 78 centavos, vai me dar 491,4 vezes 0,78, vai me dar um valor de R$ 383,29. Viram como a geladeira impacta bastante no cálculo do consumo? E por último, a televisão. Qual é a potência da televisão? 120 watts. Convertendo em quilowatts, divide por 1000. 120 sobre 1000, 0,12 quilowatts. O ΔT é 25 horas, joga na fórmula. Consumo de energia elétrica é igual a potência em quilowatts vezes o ΔT em horas, que vai ser igual a 0,12 quilowatts vezes 25 horas. E aqui eu tenho um detalhe. Como lá fala que eu tenho duas televisões, esse valor aqui, esse cálculo aqui é multiplicado por 2, porque eu não tenho uma, mas duas televisões. Então, 0,12 vezes 25 vezes 2 vai ser igual a 6 kWh, consumo de energia elétrica. Mas agora eu preciso multiplicar pela tarifa, que é 0,78 centavos. Então, 6 kWh vezes 78 centavos vai ser igual a R$ 4,68. Agora que eu já calculei de todos os itens que tem na tabela, eu vou somar todos para chegar no valor final. Então, eu vou somar R$ 141,96 do chuveiro, mais R$ 50,23 das 8 lâmpadas, mais R$ 11,15 do ferro elétrico, mais R$ 383,29 da geladeira, mais R$ 4,68 referente às duas televisões. Somando tudo, eu tenho R$ 591,31. Então, se esses dados aqui forem referentes a uma situação real de uma família, no final da conta, no final do mês, essa família teria uma conta de luz para pagar com valor de R$ 591,31. Certinho? Eu espero de coração que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido como funciona, e a gente vai fazer mais exemplos nas próximas aulas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sempre podem me procurar, que dentro da minha realidade, dentro dos meus horários que eu não estou gravando aula e nem estou ao vivo no Google Meet, eu sempre vou sim atender vocês e estar junto com vocês nessa etapa. Eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa correção ao vivo. Bons estudos!